Preparem-se para um mergulho profundo na mente de ninguém menos que Leonardo da Vinci. Vocês já sabem da história, as obras-primas, né? Mas hoje a gente vai mais fundo. A gente vai explorar o homem por trás do mito. E para essa aventura a gente vai usar uma lente bem especial. A psicanálise de ninguém menos que Sigmund Freud. Ele se dedicou a analisar o Da Vinci em seus trabalhos, sabe? Tentando entender como a infância, os desejos e os conflitos internos se manifestam na arte e na vida. Interessante. E que tipo de material a gente vai usar para essa análise? A gente tem trechos de 5 lições de psicanálise e também de Leonardo da Vinci e outros trabalhos, ambos do Freud. Claro, a gente também tem informações biográficas e um pouco de contexto histórico, né, para dar aquela base. Legal. Então, nosso objetivo aqui é decifrar as complexidades psicológicas, né, desse gênio renascentista. É isso aí. A gente vai focar na relação entre a arte, a ciência e a vida pessoal do Da Vinci. Chocou. Por onde a gente começa? Por um ponto que sempre me fascinou. A fantasia do abutre, que o Da Vinci descreveu nos cadernos dele. Ele se lembrava, sabe, vividamente de um abutre abrindo a boca dele quando ele era bebê. Nossa, que lembrança, né, meu? E O Freud, o que ele achou disso? o Freud viu isso como uma memória de cobertura, uma lembrança simbólica e não um evento literal, sabe? Sim. Mas que tipo de simbolismo ele atribuiu a isso? Bom, o abutre era visto como um símbolo de maternidade no Egito Antigo, porque se acreditava que só tinham fêmeas, né? E o Freud, ele conecta isso à infância do Leonardo, filho ilegítimo criado pela mãe nos primeiros anos de vida. Ah, entendi. Então a fantasia do abutre seria uma representação da figura materna dominante. Mas que compensando a ausência paterna, né? Exatamente. E Freud vai além. Ele sugere uma ligação com a amamentação e as futuras representações, sabe? De mãe e filho na arte do Leonardo. Faz sentido? É como se a arte se tornasse uma forma de lidar com essas experiências, de expressá-las, sabe? De uma maneira, sei lá, sublimada. Perfeitamente. E essa busca por entender as motivações por trás das ações, né? É central na psicanálise. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Que tal a gente falar de um ponto mais controverso? A sexualidade do Leonardo. Ah, polêmica. Mas manda ver. O Freud, com base em dados limitados, claro, ele teorizou sobre a homossexualidade do Da Vinci. É importante lembrar que a análise do Freud se baseia em informações da época, né? Hoje em dia a gente tem uma compreensão diferente sobre a sexualidade. Sem dúvida. Mas na visão do Freud, a homossexualidade estaria enraizada em experiências e fixações na figura materna durante a infância. E ele se baseou em alguns fatos curiosos, sabe? Tipo, os registros detalhados que o Leonardo mantinha sobre os alunos dele. Incluindo as despesas. Me lembro de ter lido algo sobre isso. Sim. E para Freud, essa meticulosidade poderia indicar, sabe, um deslocamento dos impulsos libidinais. Interessante. Outro ponto que chamou a atenção dele foram os registros detalhados das despesas do funeral da mãe do Leonardo. Seria uma forma de expressar, mesmo que inconscientemente, né, os laços emocionais com a figura materna. Exatamente. Para o Freud, esses registros meticulosos, sabe, poderiam indicar laços não resolvidos. A infância, ela deixa marcas profundas no inconsciente, né, influenciam comportamentos e escolhas na vida adulta. É fascinante como ele encontra significado, né, em detalhes que à primeira vista parecem banais. Dispensando bem quem nunca guardou um recibo, uma carta, um objeto com valor sentimental. Verdade. E falando em detalhes carregados de simbolismo, chegamos à obra mais famosa do Da Vinci, a Mona Lisa. Aquele sorriso enigmático que cativa todo mundo também foi alvo da análise do Freud. Aquele sorriso que nos deixa intrigados, né, buscando decifrar o que se esconde por trás dele. O que o Freud, o que ele viu ali? Ele sugeriu que o sorriso da Mona Lisa poderia ecoar a ternura e talvez, sabe, a ameaça sinistra que o Leonardo associava à própria mãe. Uau! O sorriso mais famoso da história, carregando a marca da complexa relação de um gênio com a mãe. Mas o Freud não parou por aí, né? Não parou. Ele foi buscar outras obras para fortalecer a análise. A pintura Santana, que retrata a Virgem Maria, Jesus e Santana, foi uma delas. Essa pintura, ela é rica em simbolismo, né? O que o Freud destacou nela? Para ele, Santana refletiria a infância peculiar do Leonardo, sabe? Marcada pela presença de duas figuras maternas. A mãe biológica, Caterina, e a jovem madrasta, Dona Albier. Interessante. E me lembro de um detalhe que o Freud mencionou. Santana, ela parece mais jovem que Maria na pintura. Exatamente. E ele viu nesse detalhe um paralelo com a vida do Leonardo, né? Que teve uma madrasta mais jovem que a mãe. A composição da pintura se torna, então, um reflexo inconsciente da própria experiência familiar do Leonardo. É incrível como a arte pode ser um espelho da alma, né? Revelando, por meio de símbolos, os conflitos, os desejos do artista. Você diria que a psicanálise nos ajuda a entender a arte do Da Vinci de maneira mais profunda? Sem dúvida.
A psicanálise nos oferece uma nova lente para interpretar a arte, considerando as experiências do artista, sabe? E seus impactos na criação. Mas ainda temos muito a explorar. E a gente volta para nossa imersão na mente do Leonardo da Vinci. Na primeira parte, a gente explorou a influência da infância, né? Da figura materna. E como isso se refletiu na arte dele e até na sexualidade, pelo menos na visão do Freud. É verdade. Vimos como a psicanálise busca entender as motivações por trás das ações, né? E como as experiências da infância moldam a personalidade adulta. Mas e aí? Que tal a gente mergulhar na dualidade entre arte e ciência na vida do Leonardo? Um ponto fascinante, o Leonardo, ele personificou o espírito renascentista, unindo a genialidade artística com a curiosidade científica. Mas como essas duas forças coexistiam e às vezes se chocavam dentro dele. Freud acreditava que em algum momento a pesquisa científica passou a dominar a vida do Leonardo, sabe? Possivelmente inibindo a produção artística dele. Isso ele observou uma intensidade quase obsessiva, né? Na maneira como o Leonardo se dedicava à pesquisa. Os cadernos dele, estão repletos de anotações, diagramas e estudos sobre temas diversos, da botânica à engenharia. Era como se a necessidade de compreender o mundo superasse a de representá-lo artisticamente. Seria a ciência, então, uma forma de sublimação, uma maneira de canalizar os desejos, os conflitos dele para algo, sei lá, socialmente aceitável. O Freud, ele levanta essa possibilidade. Ele traça um paralelo entre a curiosidade insaciável do Leonardo e a curiosidade sexual infantil, que para ele é natural do desenvolvimento, né? Essa curiosidade inicialmente voltada para a sexualidade pode ser sublimada e direcionada para outras áreas do conhecimento, como a arte e a ciência. Mas no caso do Leonardo, Freud sugere que essa sublimação foi, sei lá, desequilibrada, com a ciência sufocando a arte. Ele chega a comparar o comportamento do Leonardo de alguns pacientes neuróticos que ele tratou, marcados por obsessões e compulsões. Verdade. O Freud observou que alguns pacientes neuróticos, né, eles demonstravam comportamentos repetitivos, como a coleta compulsiva de objetos, sabe? E a ruminação mental excessiva. Ele viu na dedicação do Leonardo à pesquisa científica um paralelo com essas características. Seria a busca incessante por conhecimento, uma forma de fuga da realidade, uma maneira de evitar a angústia, os conflitos emocionais. Na visão do Freud, as neuroses são a forma de lidar com a angústia e os desejos reprimidos, né? E ele especula que a imersão do Leonardo na ciência poderia ser uma forma de se proteger das demandas do mundo exterior, sabe? Das relações interpessoais e dos próprios conflitos internos. É uma visão que humaniza o gênio, né? O Leonardo deixa de ser um ser sobre-humano e passa a ser visto como um indivíduo complexo, com seus próprios fantasmas e suas maneiras de lidar com a angústia existencial. Mas será que o Freud estava certo ao traçar esse paralelo entre a curiosidade científica do Leonardo e os comportamentos obsessivos? É difícil ter certeza, né? Afinal, a gente está falando de interpretações baseadas em dados limitados e numa teoria que, embora revolucionária para a época, foi desenvolvida num contexto histórico específico. O que a gente pode dizer é que o Freud ele nos oferece uma lente para compreender a complexidade da mente humana, né? E como eventos da infância, desejos reprimidos, mecanismos de defesa, influenciam nossas escolhas, nossos comportamentos e expressões criativas. Com certeza. Yeah. E independentemente de concordarmos ou não com as interpretações do Freud, né? Ele nos instiga a pensar, a questionar. No caso do Leonardo da Vinci, a psicanálise nos oferece uma perspectiva intrigante, que nos ajuda a entender a complexa trama que contribuiu para a grandeza e para os tormentos dele. Chegamos à parte final da nossa imersão na mente do Leonardo da Vinci. Já exploramos tanta coisa, né? A infância, a influência da mãe, a sexualidade, a dualidade entre arte e ciência e até os possíveis traços obsessivos, a busca dele por conhecimento. Uau, que jornada! É verdade. Tentamos desvendar as camadas da psique do Da Vinci através da psicanálise do Freud, mas agora acho que é o momento de olhar para o legado que ele deixou para o mundo, Breno. Um legado inegável, né? A arte dele atravessa o tempo, as ideias científicas dele, nossa, anteciparam tantas descobertas e a curiosidade insaciável dele inspirou gerações. Mas, para além das conquistas, o que a gente pode aprender com a trajetória dele? Com os conflitos, com as escolhas? O que é a psicanálise? O que ela nos revela sobre isso? O Freud, ele destaca a tendência universal à depreciação na esfera do amor, sabe? Presente em muitos indivíduos. E sugere que o Leonardo, ele também teria sucumbido a essa tendência. Você pode explicar melhor essa ideia? O que o Freud queria dizer com depreciação na esfera do amor? Ele argumentava que, na nossa sociedade, a busca pela satisfação sexual muitas vezes se choca com as restrições, né? Impostas pela moral, pelos costumes. Essa tensão pode levar a uma divisão entre o amor idealizado e o desejo sexual.
dificultando a experiência amorosa plena, sabe? O Freud via no Leonardo um exemplo dessa divisão, apontando para a vida amorosa restrita e para a sublimação dos desejos na arte e na ciência. É como se ele canalizasse a energia dele para a arte e para a ciência, né? Em detrimento de relacionamentos amorosos mais profundos. Exato. E o Freud também menciona o tabu da virgindade como um exemplo de como a sociedade ela impõe restrições à sexualidade. Ele observou que em algumas culturas a primeira relação sexual de uma mulher é cercada de rituais e tabus, sabe? Muitas vezes envolvendo a figura de um homem mais velho. E como esse conceito se aplica ao Leonardo da Vinci? Bom, embora não haja evidências de que o Leonardo tenha se deparado com esse tabu específico, Freud usa esse exemplo para ilustrar a complexidade da sexualidade humana e como fatores culturais influenciam nossas experiências e comportamentos. Ou seja, o Freud nos mostra como a sexualidade, mesmo na época do Leonardo, era um campo minado, né? Repleto de conflitos, repressões, tabus. Esses fatores podem ter influenciado as escolhas e a expressão artística do Leonardo. É uma pergunta complexa e aberta a diferentes interpretações. A psicanálise ela nos convida a refletir sobre como desejos reprimidos, conflitos inconscientes e normas sociais se manifestam na arte, né? No caso do Leonardo, a gente pode especular que a sublimação dos desejos dele tenha contribuído para a intensidade, para a beleza das obras. Mas também pode ter limitado a vida pessoal e amorosa dele. Essa é uma possibilidade. É impressionante como a psicanálise, mesmo tendo sido desenvolvida há mais de um século, né? Nos oferece ferramentas para compreender a mente humana e as relações entre a vida pessoal, as expressões criativas e as influências sociais. Com certeza. E no caso do Leonardo da Vinci, a análise do Freud nos ajuda a apreciar não apenas a genialidade, mas também a humanidade, né? Com as contradições, os desejos, os conflitos. E o mais importante, o Freud nos inspira a questionar, a buscar novas perspectivas, a explorar os mistérios da mente humana. Afinal, como o próprio Leonardo disse, a sabedoria é filha da experiência. E com essa frase inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo na mente de Leonardo da Vinci. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. Lembrando que a busca pelo conhecimento nunca termina, e cada passo nos aproxima da compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Até a próxima!